naquela região esquecida do norte do Brasil, onde a floresta amazônica parece respirar no escuro, havia uma regra que todos seguiam sem questionar. Ninguém, em sã consciência, atravessava a Mata Vermelha depois que o sol se punha. As pessoas mais velhas, com os olhos cheios de uma sabedoria que a gente só entende tarde demais, diziam que ali vivia o capelobo. Quem e o que era o capelobo? Nem homem, nem bicho, era algo perdido no meio. Uma aberração da natureza que desafiava qualquer explicação lógica. As histórias passadas de geração em geração pintavam um quadro assustador. Falavam de um corpo longo e torto, como se fosse de um tamanduá gigante, só que coberto por pelos negros, grossos e duros como cerdas de uma escova velha. Seu focinho, comprido e desproporcional, estava sempre úmido, farejando o ar, buscando um cheiro que só ele conhecia. As garras eram o pior pesadelo de qualquer um. Curvas, enormes, afiadas, capazes de arrancar pedaços de troncos de árvores como se fossem feitos de papel. Mas o detalhe que realmente gelava a espinha de quem ouvia era o olhar. Os relatos insistiam que o capelobo tinha olhos humanos, um olhar fundo, cravados em sua face bestial, brilhando com um vermelho doentio, uma luz que parecia vir do próprio inferno. E claro, um jovem cheio de si achava tudo isso uma grande bobagem. Lendas para assustar crianças e manter os curiosos longe da mata. Eu ria dessas histórias. Ria alto, até a noite em que precisei entrar naquela floresta amaldiçoada. Tudo começou com o desaparecimento de um lenhador. Um homem forte e experiente chamado Jonas. Ele conhecia aquela mata como a palma da mão, mas mesmo assim, não voltou. A única coisa que encontramos foi o seu machado, cravado fundo em uma samaúma. A lâmina de aço completamente entortada, como se uma força sabrahumana o tivesse arremessado contra a árvore com um ódio descomunal. Algo muito mais forte que qualquer homem. A comunidade ficou em pânico. Fui convocado para a busca, junto com mais 2 homens, Miguel e Afonso. Entramos na mata assim que o sol começou a baixar, a luz dourada sendo engolida pelas copas densas das árvores. O silêncio era pesado, opressor. Só se ouvia o zumbido incessante dos insetos e o estalar de galhos secos sob nossos pés. E então, a ultrassom, uma respiração pesada, profunda, um ronco rouco, como o de um animal muito grande e muito cansado, vindo de algum lugar à nossa frente, escondido na escuridão crescente. Nós nos olhamos, o medo começando a brotar em nossos corações. Foi quando vimos as marcas no chão. Não eram pegadas normais, eram trilhas fundas na terra úmida. Como se um corpo pesado tivesse sido arrastado de 4, se arrastando com dificuldade. Olhando para as árvores ao redor, vimos mais sinais. Cortes longos e profundos na casca, feitos por garras que deveriam ter o tamanho de facas. Afonso, o mais velho de nós, sussurrou, a voz tremendo: "Isso não é onça, é grande demais para ser onça." E foi nesse exato momento que o cheiro nos atingiu. Um cheiro podre, enjoativo, uma mistura de carne velha, de algo em decomposição há dias, com o cheiro metálico de sangue seco. Nosso instinto gritou para corrermos, para darmos meia volta e fugirmos daquele lugar. Mas era tarde demais. Antes que pudéssemos sequer pensar em recuar, o capelobo surgiu de repente, entre 2 árvores imensas. A cena parecia um pesadelo se materializando. Seu corpo se ergueu lentamente, revelando a forma grotesca que as lendas descreviam. Parecia um tamanduá gigante, mas estava de pé, ereto, e caminhava como um homem balancando-se de um lado para o outro. Suas garras enormes pingavam uma substância escura e espessa. O focinho comprido se abriu, revelando uma boca que não deveria existir, cheia de dentes tortos e amarelados. Ele ficou ali, parado, nos observando, a cabeça inclinada, aqueles olhos vermelhos passando de um para o outro. Não era um olhar de animal, era um olhar inteligente, calculista. Era como se ele estivesse nos avaliando, escolhendo qual de nós seria o primeiro. O pânico finalmente quebrou a paralisia. Miguel, o mais novo, gritou. Um grito agudo do puro terror, e correu. Foi o seu erro fatal. Num piscar de olhos, o capelobo se lançou em sua direção com uma velocidade que parecia impossível para uma criatura daquele tamanho. O som foi seco, rápido, um estalo de ossos quebrando misturado a um único grito que foi interrompido no meio. Sangue espirrou por todo lado, manchando as folhas verdes com vermelho vivo e terrível. Eu e Afonso ficamos paralisados, enraizados no chão, sentindo o calor do terror escorrer pelo corpo, um suor frio na espinha. A criatura, com um corpo de Miguel inerte em suas garras, se virou lentamente e me encarou. Por um segundo, um breve instante que pareceu durar uma eternidade, eu juro que vi algo diferente em seus olhos vermelhos. Não era só ódio, era tristeza, uma melancolia profunda, desesperada.
Parece que era humano, uma consciência, uma alma, ainda estivesse presa ali dentro daquela forma monstruosa, gritando para sair. Então, como se despertasse de um transe, ele fungou o ar mais uma vez, seu focinho se contraindo. Sem emitir nenhum som, ele se virou e desapareceu na escuridão da mata. Tão rápido quanto surgiu, arrastando o corpo de Miguel atrás de si, como um animal selvagem leva sua presa para o covil. Eu e Afonso ficamos sozinhos no silêncio mortal da floresta. Não dissemos uma palavra, apenas corremos. Corremos como nunca havíamos corrido em nossas vidas, sem olhar para trás. Eu fui o único que realmente voltou daquela noite. Afonso nunca mais foi o mesmo, até perdeu a fala, os olhos sempre fixos no nada. Eu voltei, mas uma parte de mim ficou lá, naquela mata. Desde aquela noite, os desaparecimentos se tornaram mais frequentes na região. Pessoas que se aventuram sozinhas, que ignoram os avisos. E agora, eu sei, o Capelobo não é apenas um monstro da floresta, uma lenda para assustar. Ele é o castigo da mata, uma força que pune aqueles que não a respeitam. E ele ainda está lá fora, e ele ainda está com fome. Se você curte histórias de terror e lendas do nosso folclore, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. Obrigado por assistir.